Olá pessoal, meu nome é Felipe, tá? Hoje a gente vai fazer um gráfico de barras no GeoGebra, tá bom? Então aqui eu já vou abrir um gráfico pronto para vocês verem aqui. E a gente tem o seguinte problema, ó. A gente vai fazer um gráfico parecido com esse, né? Vamos pegar esse aqui de modelo, tá bom? E a gente vai abrir uma nova aba no GeoGebra para fazer esse gráfico aqui, tudo bem? E a gente tem o seguinte problema aqui na planilha, ó. Você tem que uns alunos de uma escola, né, foram entrevistados para saber quem gosta mais de qual esporte, né? Aí as opções foram handball, basquetebol, futsal, voleibol e natação. Aí você sabe que 60 alunos responderam que o melhor esporte para ele é o handball. 85 alunos responderam que é o basquetebol que ele se dá melhor. 95 alunos responderam que eles gostam mais do futsal. 120 alunos falaram que preferem vôlei e 50 alunos falam que nadam melhor. Então, por exemplo, gostam mais de natação do que os outros esportes, tudo bem? E aqui você quer fazer um gráfico de barras para saber quantos que gostam de futebol, quantos que gostam de handball, quantos que gostam de futebol, quantos que gostam de futsal, quantos que gostam de vôlei, quantos que gostam de natação. Tudo bem? Então aqui você tem, ó, só interpretando o gráfico aqui antes de fazer, ó, o handball está 60, então está na altura 60 aqui, tudo bem? O basquetebol é 85, então um pouquinho mais que 80, né? O handball é 95, não, futsal, desculpa, que é 95, né? E o voleibol é 120, né? E a natação, 50. Então, agora a gente vai lá na outra parte do GeoGebra, tá? Para a gente montar o que é um gráfico dando alguns comandos, tudo bem? A gente vai usar isso aqui como modelo, tudo bem? Então vamos lá, ó. Aba do GeoGebra, tá bom? Vou ter que abrir a planilha aqui, vou fazer vou alterar algumas preferências. Por exemplo, aqui eu tenho a caixa de entrada aqui embaixo, tá vendo? Eu posso jogar lá para cima, clicando lá no Layout, ó. Você vai em Exibir, tudo bem? Layout, né? E aí vai abrir aqui a opção de você jogar o campo de entrada, ó, para que tá embaixo e jogar para cima, tá vendo? Então você vem aqui, ó, ele já automaticamente jogou o campo de entrada para cima, né? Você também pode alterar a posição dessa barra de ferramentas, ó. Alterando essa posição de barra de ferramentas, você pode fazer o seguinte, ó, jogar ela para um lado, ó, que eu vou jogar para esse lado de cá, tudo bem? Então, alterando a barra de ferramentas, você aparece lá de cá. Agora, para a gente começar a resolver esse problema, eu vou exibir a planilha de dados. Então, eu vou lá em Exibir, Planilha. Aí, quando eu fiz Exibir Planilha, já apresentou a planilha aqui, tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Agora, eu vou copiar dados de uma planilha da minha aba, para economizar tempo, né, na minha aba anterior, para essa aqui agora. Então, vamos lá, ó. Vou pegar na outra aba anterior, vou clicar nas células que eu quero que copie, tudo bem? E aí eu vou lá, Ctrl C, ó, né? Vou na outra aba aqui e aperto aqui, Ctrl V. E aí ele já copiou automaticamente os meus dados da minha planilha, tudo bem? Então aqui você tem a quantidade de alunos que gostam dos esportes, né? E aqui você tem os esportes, né? Agora a gente vai usar alguns comandos para construir os gráficos, que é o que a gente espera, tudo bem? Eu criar uma lista de elementos com esses valores. Então vamos lá, para criar essa lista eu seleciono o intervalo de células, tudo bem? Clico em cima do intervalo de células com o botão esquerdo do mouse. E aí eu vou no comando criar e seleciono lista. Quando eu fiz isso, ele selecionou uma lista de conjuntos, ó, que são exatamente esses valores aqui. Quais são as vantagens de você criar uma lista? Ó, são duas vantagens principais. A primeira vantagem é que você pode, em qualquer momento da sua construção do gráfico, você pode acessar qualquer elemento dessa lista. Por exemplo, se eu quiser acessar o quarto elemento dessa lista, que é o 120, ao invés de eu digitar aqui no campo de entrada 120, eu posso usar o comando elemento, ó, tudo bem? Aí aqui eu vou no comando lista, falo o nome da lista, que é o L1, e a posição do elemento da lista, que é o quarto elemento. E aí ele me retorna o quê?
o quarto elemento, que é o 120, tudo bem? Aí, ó, se eu quiser modificar esse quarto elemento, o que acontece? Quero botar 40 no lugar dele. Ao invés de 120, quero colocar 40, né? A outra vantagem é que eu posso modificar quando eu vou, por exemplo, se eu quiser modificar, por exemplo, esse elemento dessa lista, né, que no lugar de 120 quero botar 40, então vou na célula e troco o 120 pelo 40. E aí, ele já modifica automaticamente, tá vendo? Ó? Certo? Isso quer dizer que se eu tiver o gráfico construído, para mim modificar os dados do gráfico, basta modificar aqui na célula. E aí, na lista, ele já vai modificar. E se modifica na lista, também vai modificar no gráfico. Tudo bem? Então, por isso é as vantagens de você criar uma lista. Porque agora eu vou criar um gráfico vinculado a essa lista e não a essa célula. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Segunda vantagem. Agora, não, isso aí foi a vantagem de você criar uma lista. Agora, a gente vai criar o que? As bases dos retângulos. Tudo bem? Os pontos que são dados como base. Bem, olhando naquele nosso modelo, o que a gente tem? Ó? Os pontos que são criados como base são sobre o eixo X e as coordenadas deles são 0, 20, 40, 60, 80, 100. Tudo bem? Ou seja, são múltiplos de 20. Tudo bem? Ó, 20 vezes 0, 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes 3, 20 vezes 4, 20 vezes 5. Então, aqui você tem, parece que uma variável. São os números da forma 20 vezes i, com i variando de 0 até 5. Né? São as bases daqui, né? Os pontos bases, tudo bem? Que estão na base. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, a gente vai criar uma sequência de números que é da forma 20i, né? Com i variando de 0 até 5. Então, vai ser uma sequência de pontos, né? Vai ser uma sequência de pontos, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o comando sequência, o comando sequência, na verdade, é uma lista. Só que é uma lista que segue uma lógica, né? Uma lógica de números, que nesse caso aqui é uma lógica de 20 em 20, né? Vai ser 20 vezes i. Então, aqui eu vou no comando sequência. No lugar da sequência, eu vou botar uma expressão. Por quê? Porque vai ser uma sequência de pontos, tudo bem? Cada ponto vai ser um par ordenado. Então, vai ser da forma... Ó, por exemplo, vamos olhar aqui. Esse daqui é a forma 00. Esse aqui é a forma 20, 0. Esse aqui é a forma 40, 0. Né? 40 e 0, né? Esse daqui vai ser da forma 60 e 0, né? Então, é cada par ordenado. 60 para o x, 0 para o y. Então, aqui você, no lugar da sequência, você vai construir, no lugar da expressão aqui, ó, você vai colocar um par ordenado, onde as abscissas são múltiplos de 20, com i variando de 0 até 20. Né? Então, você tem uma variável aí, né? Que é 20i, tudo bem? Então, vai ser 20 vezes i, certo? E a ordenada de cada um desses pontos são todos zeros, porque são todos sobre o eixo x, tudo bem? A variável que eu criei é a variável i, ou seja, da forma 20 vezes i, tudo bem? Porque i vai estar variando de 0 até 5. Então, a variável vai ser a variável i. O valor inicial vai ser o valor inicial 0 e o valor final vai ser o valor final 5. Quando eu fiz isso, ele automaticamente já me retornou as bases dos meus retângulos, tudo bem? Agora, eu vou criar aqui para vocês entenderem melhor o primeiro retângulo. Né? Antes da gente fazer uma sequência de retângulos, a gente vai criar o primeiro retângulo, tudo bem? Vai ter que criar um retângulo por vez? Não. Eu só vou criar o primeiro retângulo para vocês entenderem como é que cria, tá bom? Então, vamos lá. Para criar o primeiro retângulo, eu tenho que observar que os pontos de base são esses dois, né? A altura que eu quero é 60. Então, os pontos, os outros dois pontos vão ser esses dois aqui, ó. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou usar a ferramenta polígono, né? E aí, vou caminhar até lá ponto, 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 onde eu vou colocar todos os pontos. Tudo bem? Certo. Agora, olha só. Observe que o primeiro ponto é a origem. Tudo bem? Mas a origem é um elemento da minha lista L2.
Então, ao invés de eu colocar origem, eu posso colocar o elemento da minha lista L2. Tá vendo? Porque na minha lista L2, ó, eu tenho todos os meus, olha só, na minha lista L2, todos os meus elementos aqui são pares ordenados, ou seja, são todos pontos. Então, ao invés de eu selecionar o ponto origem, colocar o ponto origem lá, né? Eu posso usar o quê? No lugar do ponto, colocar o elemento da minha lista L2. Como é que eu faço isso? Bem, é só eu vir aqui no lugar do ponto, ó, selecionar o comando ponto, no lugar do comando ponto, aqui, ó, né? Eu usar o comando elemento. Por quê? Porque aí eu vou lá no elemento, na minha lista, ó. Por quê? Porque cada elemento dessa lista L2 aqui é um ponto, né? Que nesse caso, o primeiro elemento é a origem, né? Então, se eu quero construir, por exemplo, um retângulo cujo um dos vértices é a origem, então eu vou lá, no lugar do ponto, eu posso colocar a origem, ou então eu posso selecionar o elemento da minha lista L2. Para fazer isso, basta usar o comando elemento, aí colocar o tamanho da lista, que é o nome da lista, que é o L2, tudo bem? E a posição do elemento que eu quero que coloque. Como eu quero que faça aparecer a origem, né? Então, vou colocar o primeiro elemento, tudo bem? Aí eu vou para o próximo ponto. Nesse próximo ponto, vai ser esse próximo ponto aqui, que vai ser o quê? Vai ser o segundo elemento da minha lista L2. Então, vou usar novamente o meu comando elemento, tudo bem? E aí, vou colocar a lista L2 e o segundo ponto, que é o segundo elemento. Agora, o terceiro ponto é esse ponto aqui, que tem abscissa 20 e ordenada 60. Observe que a minha ordenada é exatamente o quê? O meu primeiro elemento da minha lista L1, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, no lugar do terceiro ponto, eu vou escrever um par ordenado, tudo bem? Aonde a minha abscissa é 20, ó, né? Que no caso vai ser 20 vezes i, depois a gente vai acessar os múltiplos de 20, mas por enquanto a minha abscissa é 20. E a minha ordenada é um elemento da minha lista L1. Então, vou usar o comando elemento. A minha lista, vou selecionar a lista L1, tudo bem? E a posição do meu elemento, que vai ser o quê? Posição 1. Tudo bem? E aí, gente, ó, o que vai acontecer? Vou usar agora, vou colocar o último ponto, que é esse ponto aqui, ó, posição 0,60. Tudo bem? A abscissa desse ponto aqui vai ser 0. Então, vai ser um par ordenado, que vai ser 0, tudo bem? E aqui, você tem que acessar o elemento 60. O 60 é o primeiro elemento da minha lista L1. Então, vai ser, vou digitar novamente o comando elemento. Vou dizer para ele a lista que ele se encontra, que é o L1, tudo bem? E a posição do elemento, que é exatamente a primeira posição. E aí, eu vou dar o Enter. Feito isso, ele já me deu o primeiro quadrilátero, que é esse primeiro aqui, ó. Tudo bem, ó? Certo? Eu posso fazer da mesma forma os outros quadriláteros. Por exemplo, o segundo elemento vai ser, por exemplo, o segundo quadrilátero ele vai começar nesse ponto, aí depois eu coloco esse ponto e esse, né? Usando tudo da mesma forma. Vamos fazer o segundo, para vocês entenderem. Aqui, ó, no segundo, para criar o segundo quadrilátero, o que eu vou fazer? Vou novamente usar o comando polígono, tá? Vou lá na sequência ponto, 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 ponto. No lugar do primeiro ponto, que é esse ponto exterior à esquerda aqui, ó, né? Que é 20, 0. Eu posso colocar 20, 0, que é só uma abscissa, né? Ou também posso usar, por exemplo, o quê? A minha lista L2. Na minha lista L2, eu já tenho o ponto 20, 0, que é o segundo elemento, né? Então, no lugar do ponto aqui, eu vou dizer para ele que o primeiro ponto do meu polígono é exatamente o segundo elemento da minha lista L2, que também é um ponto, tudo bem? Então, aqui eu vou usar o comando elemento, ó, lista L2, tudo bem?
posição do elemento, que é a posição 2. E aí, no segundo ponto, que é esse ponto 40, 0 aqui, vai ser exatamente o quê? O terceiro elemento da minha lista. Então, vou usar aqui o elemento, né? Ó, posição, lista L2, né? Posição do elemento, posição 3. Tudo bem? Que é o terceiro ponto. Agora, para mim criar, por exemplo, o quarto ponto, vai ser o quê? 85, ó, vai ser 40 e 85, né? Que a altura aqui é 85. Então, para criar um retângulo, o terceiro ponto desse retângulo vai ser 40 e 85. Tudo bem? Que a segunda altura aqui é 85. Então, o que eu vou fazer? Vou digitar o par ordenado. E esse par ordenado vai ser da forma 40. Esse 40 aqui é exatamente o quê? Ó, esse 40 aqui é exatamente a abscissa do meu terceiro elemento, né? Então, beleza. 40, ou é 20 vezes i, né? Porque no caso aqui, se você considera o i como uma variável, você vai ter, ó, 20 vezes 0 dá 0, 20 vezes 1 dá 20, 20 vezes 2, 40. Então, você faz i igual a 2. Esse número aqui é da forma 20 vezes i também, tudo bem? Então, basta fazer i igual a 2. Então, vai ser 40 e a abscissa, a ordenada vai ser exatamente o tamanho da altura, que é a quantidade de alunos que jogam basquetebol. E essa altura aqui vai ser exatamente o quê? O segundo elemento da minha lista L1, não é? Então, aqui eu vou ter aqui, ó, posição elemento. Tudo bem? Vou usar a minha lista L1 agora. A posição do elemento L1, que vai ser a posição 2. Tudo bem? Certo? E aí eu vou escrever o quarto elemento, que é o quarto ponto. Quarto ponto do polígono. Esse quarto ponto, ele tem aqui, ó, a altura de 85 e a abscissa de 20. Né? Então, você vai ter 20 e 85. Novamente, você vai ter lá. Aqui você vai ter, ó. Vamos lá. Vou abrir um par ordenado, né? Que é parênteses, tudo bem? Dentro desse parênteses, vou colocar o número 20, que é a abscissa, e a ordenada, que é 85, que é exatamente o segundo elemento da minha lista. L1. Então, aqui eu vou dar lista L1, posição 2. E aqui eu vou fechar com parênteses. Tudo bem? E aí, automaticamente, ele me dá o segundo polígono, que é da minha lista. Tudo bem? Repara o seguinte. Para a gente construir agora, eu vou ter que fazer um por um? Não. Eu vou ter que fazer o quê? Criar uma sequência de polígonos. Uma sequência de polígonos. Para isso, eu vou criar uma variável i, que vai variar de 1 até 5. Tudo bem? Para indicar o polígono que eu estou construindo. Então, por exemplo, se eu quiser, criar uma sequência de polígonos, se eu quiser criar esse polígono, basta fazer i igual a 1. Se eu quiser criar esse polígono, basta fazer i igual a 2. Se eu quiser criar esse polígono, i igual a 3. Tudo bem? Então, esse daqui vai ser o terceiro polígono, vai ser o iésimo com i igual a 3. Tudo bem? Então, vou criar uma sequência de polígonos usando uma variável. Para fazer isso, ó, vou chamar o comando sequência. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Vou chamar o comando sequência. Aí eu vou apagar esses dois primeiros polígonos aqui, que a gente não vai precisar mais. Tudo bem? Esse polígono e esse. Vou usar só essa lista aqui, ó. Vou usar o comando sequência. Usando o comando sequência, eu quero construir uma sequência de polígonos. Então, vou caminhar até a expressão. No lugar da expressão, eu uso o comando polígono. Tudo bem? E aí, eu falo o comando ponto, 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 ponto. Caminho o polígono, ponto, ponto, ponto. Então, aí, agora eu vou colocar o que? Os vértices no meu polígono genérico. Observe o seguinte comigo. No primeiro ponto, o primeiro polígono que a gente vai criar uma sequência de polígonos, né? Então, logo eu vou ter uma variável, tudo bem? Essa variável vai me dizer o número de polígonos que eu vou criar. Então, você tem a variável i, tudo bem? O valor inicial para i é 1, né? Porque vai do primeiro polígono até 5, né? Até o quinto polígono, tudo bem? Então, vai ser 1 até 5, né? Porque o número máximo de polígonos vai ser
5, que é o número máximo de retângulos que eu quero calcular. Vai ser um retângulo para cada intervalo. E o número mínimo de polígonos vai ser 1, tudo bem? Então aqui você tem aqui agora, eu vou dizer os pontos que vão ser direcionados ao polígono, para o polígono iésimo, ou seja, o polígono genérico, tudo bem? Para observar um polígono genérico, primeiro vamos tratar dos pontos inferiores à direita, que são esses pontos aqui, ó. Esses pontos daqui, tudo bem? Inferiores à direita de cada retângulo, tudo bem? Então vamos lá, olhando para esses pontos inferiores à direita, eu posso perceber que o primeiro ponto é a origem, né? Que é a origem de 0, 0. Se o i for igual a 1, que é o primeiro polígono aqui, ó, vai ser a origem, que vai ser exatamente o que? A posição 1 da minha lista L2. Se o i for igual a 2, ó, eu tenho o vértice 0, 20, 0, que vai ser exatamente o que? O elemento 2, o segundo elemento da minha lista, ou seja, o elemento da posição 2 da minha lista L2. Se o i for igual a 3, vai ser o vértice 40 e 0, que vai ser o terceiro elemento da minha lista. Então, tudo indica que os vértices inferiores da esquerda vai ser o quê? Vai ser o iésimo elemento da minha lista L2, para o meu polígono genérico I, tudo bem? Então, aqui você vai ter o iésimo polígono. Então, você vai ter o primeiro vértice aqui vai ser o iésimo, o elemento de posição I da minha lista L2. Então, para mim dizer isso, vai ser o elemento. Vou usar o comando elemento, ó, né? E aí, vou selecionar a lista, que é a lista L2. E a posição do elemento vai ser a posição I. Agora, o segundo ponto, que é o segundo ponto do meu polígono. Bem, agora eu vou olhar para os inferiores, só que à direita. Tudo bem? Se o i igual a 1, se eu estou no primeiro polígono, quem vai ser o meu vértice? Vai ser o vértice 20, 0. Tudo bem? Que vai ser o segundo vértice, o segundo elemento da minha lista L2. Né? Se o i igual a 2, eu tenho o vértice 40, 0, que vai ser o terceiro elemento da minha lista L2. Se o i igual a 3, ó, veja bem, se eu estou no terceiro polígono, o meu vértice inferior à direita vai ser o 60 e 0, que vai ser o quarto elemento da minha lista L2. Então, sempre observe o seguinte, ó, observe o seguinte padrão. A posição da minha lista, do meu elemento da minha lista L2 é sempre o quê? O meu retângulo I mais 1. Então, se eu faço I igual a 3, no terceiro retângulo, ó, esse aqui vai ser o quarto elemento da minha posição, da minha lista L2, que é a posição I mais 1. Então, o segundo vértice aqui vai ser o quê? Vai ser exatamente o elemento I mais 1 da minha lista L2. Ó. Aí seleciono a lista, que é a minha lista L2, né? Posição I mais 1. Lembrando que a variável é I, está variando de 1 até 5. Tudo bem? I mais 1. Agora o terceiro ponto. Agora eu vou olhar para os pontos superiores. Vamos lá, ó. Olhando para os pontos superiores, se o meu vértice, agora eu quero esse ponto aqui, ó, né? É o superior à direita. Se o meu i igual a 1, quem é esse vértice aqui? Vai ser o quê? Vai ser um par ordenado. A abscissa dele vai ser o quê? Vai ser 20, que é 20 vezes 1. Tudo bem? Vamos olhar agora as abscissas, ó. Se o i igual a 2, então nós temos esse ponto aqui, cuja abscissa vai ser o quê? 20 vezes 2, que é 40. Se o i igual a 3, eu tenho esse ponto aqui, ó, cuja abscissa é 20 vezes 3, que é 60. Se o i igual a 4, que estou no quarto retângulo, eu tenho essa abscissa aqui, ó, que é 80. Estou sempre olhando os pontos superiores à direita, tudo bem? Que é o ponto da extremidade à direita. Então, vai ser 20 vezes 4. Então, observe que todos esses aqui têm abscissa da forma 20 vezes i. Se o i igual a 1 é 20, se o i igual a 2 é 40, se o i igual a 3 é 60, se o i igual a 4 é 80. Tudo bem? Se o i igual a 5 é 100. Então, vai ser a abscissa desses pontos aqui, vai ser 20 vezes i. Então, vamos lá. Então,
Esse terceiro ponto aqui vai ser um par ordenado da forma 20 vezes i, tudo bem? Cuja abscissa é 20 vezes i. E a ordenada, bem, a ordenada vai ser o quê? A altura dos retângulos, né? Que nesse caso aqui, ó, para o primeiro retângulo, a minha ordenada vai ser 60, que vai ser exatamente o primeiro elemento da minha lista L1, que vai ser o quê? O valor que ele digitou lá, que é a quantidade de alunos que aceitam o handball, preferem o handball, tudo bem? Já no meu i igual a 2, vai ser o quê? Vai ser a minha ordenada, a minha altura vai ser exatamente o segundo elemento da minha lista L1. Se o i igual a 3 vai ser o terceiro elemento, se o i igual a 4 vai ser o quarto elemento. Assim, para o meu genérico, para o meu retângulo genérico i, a ordenada vai ser a posição i na minha lista L1, tudo bem? Então vamos lá, ó. Então vamos lá. Minha ordenada vai ser a posição i, tudo bem? Elemento da posição da lista L1 agora, cuja posição é a posição i. Tudo bem? Agora o quarto e último ponto. Bem, o quarto e último ponto, a gente vai ter aqui, ó, o quarto e último ponto, que vai ser, vou digitar mais um par ordenado, né? Que vai ser o quê? Ó, agora eu vou olhar os vértices que estão superiores, só que à esquerda. Então, por exemplo, vai ser esse vértice, esse vértice, esse vértice, esse vértice, esse vértice. Então, vamos lá. Vai ser o seguinte. Para o i igual a 1, a abscissa dele vai ser 0. Tudo bem? Para o i igual a 2, a abscissa dele vai ser 20, que é 20 vezes 1. Para o i igual a 3, vai ser o quê? Vai ser 20 vezes 2, que é 40. Para o i igual a 4, vai ser 20 vezes 3, que é 60. Então, o que observa o padrão? Para um certo i, a abscissa dele vai ser o quê? Vai ser 20 vezes i menos 1. Né? Com i igual a 1 vai ser 20 vezes 0. Com i igual a 2 vai ser 20 vezes 1. Com i igual a 3 vai ser 20 vezes 2, que é 40. Tudo bem? Então, a abscissa dele vai ser o quê? 20 vezes i menos 1. Então, aqui, vamos lá. Do quarto ponto, ó, que é o superior à esquerda, né? Superior à esquerda, vai ser o quê? 20 vezes i menos 1. Então, a abscissa dele, 20 vezes o quê? I menos 1. I menos 1. Tudo bem? E aí, ó, agora a ordenada. A ordenada vai ser exatamente o quê? A posição i na minha lista L2. Por quê? Porque é exatamente a altura de cada retângulo. Tá vendo? Então, se o i igual a 1, a posição desse elemento aqui vai ser a altura do retângulo. Vai ser a posição vai ser o elemento da minha lista L2, tudo bem? Da minha lista L1, quer dizer. Então, aqui você vai ter um elemento i, né? Da minha lista L1, que é a altura de cada retângulo, e a altura tem a ver com números que foram digitados aqui, né? Esses números aqui vão ser os números que estão na lista L1, tudo bem? Então, por um elemento i genérico, a altura de cada retângulo vai ser o quê? Vai ser o iésimo elemento dessa lista, né? Então, a ordenada dos pontos superiores vai ser o iésimo elemento dessa lista. Feito isso, eu tenho o quê? Então, dando Enter aqui, você tem meu gráfico, tá? E esse gráfico aqui vai ser exatamente igual ao meu gráfico de barras, tudo bem? Da minha primeira posição. Basta colocar aqui no lugar do 100, colocar 120. Ó, se eu quiser alterar aqui, ó, os valores, se eu quiser alterar o 90, colocar 80 alunos, ó, ele automaticamente, ele altera o valor, tá vendo? Da terceira, altera as alturas. Se eu quiser, por exemplo, colocar 10 alunos aqui, tá. Por exemplo, se eu quiser agora alterar os números aqui, ó, 20, por exemplo, no lugar do 100, né? Tava 100, tudo bem? Se eu quiser colocar 20 no lugar do 100, basta vir aqui, ó, no lugar do 100 e escrever o número 20, né? E aí ele altera de acordo com como eu vou modificando o gráfico, tudo bem?
Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau.